O chefe de uma agência de comunicação pede para que seus funcionários façam a campanha para a eleição de um certo candidato. Rapidamente, a agência é tomada por uma enxurrada de ideias. Qual será o tom da campanha? Quais serão as propostas que terão aceitação junto ao eleitorado? As possíveis frases de impacto? De repente, no meio desse brainstorm, alguém se levanta e faz a seguinte observação: tudo isso será inútil ou não conseguiremos o efeito que desejamos se não tivermos um estudo preliminar sobre o indivíduo que faz parte do público que queremos atingir ou dos influenciadores que, estando próximos aos indivíduos, podem convencê-los. A ideia parece ter uma aceitação geral entre os presentes, até que uma outra pessoa se levanta e contesta essa observação, dizendo que todos os funcionários, sendo parte da sociedade de massa, sentem e sabem exatamente aquilo que aflige a todos. Essa situação ilustra um ponto muito importante do debate travado no interior da Mass Communication Research, que opôs, de um lado, aqueles que, como esse último interlocutor, se apegam à ideia de sociedade de massa e de alguns aspectos do behaviorismo, e de outro, aqueles que acreditam que os efeitos de uma mensagem variam segundo a particularidade psicológica do destinatário ou da cultura no qual eles estão inseridos. E é sobre esse debate que falaremos no vídeo de hoje. Teoria hipodérmica, teoria da agulha hipodérmica, bullet theory, teoria da bala mágica, teoria dos efeitos ilimitados ou simplesmente teoria da propaganda. Os nomes são diferentes, mas se referem àquela que é considerada a primeira teoria da comunicação. Essa teoria afirma que, se eu recebo uma mensagem, eu necessariamente reajo a ela, e essa minha reação será igual à de todas as outras pessoas que receberam a mesma mensagem. Essa teoria foi elaborada a partir de dois pressupostos já explicados no episódio anterior: a da sociedade de massa, que vê o indivíduo como um átomo isolado numa massa social homogênea, e a do behaviorismo, que acredita que todos os indivíduos dão a mesma resposta diante de um mesmo estímulo. Embora hoje muitos críticos considerem a teoria hipodérmica já superada, podemos verificar a sua presença em muitos discursos do dia a dia, sobretudo entre aquelas pessoas que não têm uma familiaridade com os estudos da comunicação. Por exemplo, quando afirmam que uma emissora de TV ou um programa jornalístico de grande audiência consegue manipular ou mudar o comportamento de toda uma sociedade. Não que a teoria hipodérmica não tenha lá o seu valor. O próprio fato dela ter iniciado um debate, mesmo que sobre a sua própria simplificação, já a coloca como um importante marco histórico dos estudos da comunicação. Falarei aqui de 3 acontecimentos que permitiram ampliar e até superar a teoria hipodérmica: o modelo teórico de Laswell, o estudo sobre a persuasão e as pesquisas sobre os efeitos limitados. Harold Laswell é considerado um dos pais fundadores da Mass Communication Research. Uma de suas contribuições mais importantes é o chamado modelo de Laswell, proposto em 1948 e que divide o estudo sobre os efeitos da comunicação em 5 perguntas. Quem diz o que, por qual canal, a quem, com qual efeito. Podemos perceber que o modelo de Laswell é semelhante àquele que falamos no primeiro episódio, o paradigma da informação, o modelo matemático da comunicação. A diferença é que esse modelo de Laswell não se destinava ao estudo da transmissão da informação, mas ao estudo dos efeitos de uma mensagem no público. Se por um lado Laswell continuava preso aos interesses da teoria hipodérmica, que era conhecer os efeitos das mensagens, por outro lado ele irá desfazer 2 das principais ideias dessa teoria. A primeira era aquela que concebia que a comunicação é um processo simples e linear. E a segunda era aquela que dizia que os destinatários eram iguais e que, portanto, davam respostas iguais diante de um mesmo estímulo. Para Laswell, sendo a comunicação agora um processo não linear, cada uma daquelas 5 perguntas irá abrir focos específicos da pesquisa em comunicação,
Por exemplo, um estudo específico sobre os destinatários e um estudo específico sobre as mensagens. A partir da década de 1940, uma ideia que começa a ganhar força no interior da Mass Communication Research é de que fatores psicológicos, assim como o modo como um texto é organizado na mensagem, interferem na recepção e, portanto, na produção de efeitos junto ao público. Podemos descrever como fatores psicológicos o interesse em obter uma informação, a manutenção da autoestima e até a memória seletiva, os quais serão fundamentais no processo de persuasão. Os pesquisadores irão demonstrar a insuficiência da teoria hipodérmica ao revelarem que a maior parte do público se interessa por informações que reforçam as suas crenças e até os seus preconceitos, pouco se importando com o conteúdo total da mensagem. Paralelamente ao estudo da persuasão, outras pesquisas foram realizadas durante os anos de 1940, mas tendo como foco os elementos do contexto social que influenciam no consumo da mensagem. Essas pesquisas revelavam que, para mudar o comportamento dos indivíduos, certos mediadores sociais tinham um poder de influência muito maior que os meios de comunicação. O mediador social, por exemplo, é uma pessoa muito influente da comunidade ou uma figura carismática que usufrui de credibilidade e reputação entre seus pares. Dessas pesquisas, surge um modelo teórico conhecido como fluxo da comunicação em dois níveis, ou Two-Step Flow of Communication, proposto por Paul Lazarsfeld, que afirmava que as mensagens não chegam diretamente ao destinatário, mas passam por esses mediadores que podem filtrar e até distorcer a mensagem original antes de chegar ao destinatário. No Brasil, esse modelo deu origem à chamada folk comunicação, criada pelo brasileiro Luiz Beltrão para estudar o poder de líderes carismáticos como Antônio Conselheiro, Lampião e Padre Cícero e o processo de ressignificação de mensagens dos meios de comunicação de massa no interior da cultura popular nordestina. Os estudos da persuasão e dos efeitos limitados enfraqueceram a tese da teoria hipodérmica de que os meios de comunicação de massa manipulam ou modificam o comportamento do público. Esses estudos, na verdade, apenas revelaram que os meios de comunicação se limitam a reforçar valores, crenças e comportamentos. Esses estudos também contribuíram para o desenvolvimento de outras teorias, como os estudos latino-americanos da recepção. No próximo episódio, falaremos sobre a teoria funcionalista da comunicação, que abriu na Mass Communication Research uma nova perspectiva de estudos para além dos efeitos da mensagem. Nos vemos lá!